Êxodo, o que essa palavra quer dizer? Êxodo significa saída. Saída. E o nome tem tudo a ver com o livro, porque o livro vem a falar para nós sobre a saída do povo de Israel da escravidão lá no Egito, que já durava 430 anos. Então, de acordo com o momento, com o contexto em que estejamos vivendo, ler o livro bíblico que tem como tema principal aquele assunto, ajuda muito a gente. E se você está vivendo então algum período de mudança em sua vida, algum período de saída de uma situação para ida para outra, ler o livro de Êxodo é muito importante, porque Deus com certeza vai falar em seu coração a partir do que você vai ler num contexto de saída. Falando em saída, falando em mudança, eu queria perguntar o que é que você quer mudar hoje na sua vida? Você quer mudar o quê? De onde que você está hoje e aonde você quer chegar? Você eventualmente está preso em alguma coisa, preso em alguém, preso em algo, não sei há quanto tempo, mas quem sabe esteja na hora de sair. É notável que a descrição que Deus recebe, a caracterização que Deus recebe em Êxodo, o Deus que nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, foi algo que marcou tanto o povo de Deus, que durante todo o Antigo Testamento essa expressão é repetida. O Deus que nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido. Então, o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas lá no Egito há milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que pode fazer coisas maravilhosas na sua e na minha vida hoje, porque a mão de Deus ela continua forte, porque o braço de Deus continua estendido. O livro de Êxodo, meus queridos, ele é dividido em duas partes, sendo a primeira dessas partes os 19 primeiros capítulos. E nesses textos então, de Gênesis de 1 a 19, nós encontramos o surgimento de Moisés, encontramos a libertação do povo da escravidão e a caminhada desse povo pelo deserto até chegar ao Monte Sinai. A segunda parte do livro, os capítulos restantes, portanto, dos capítulos de 20 a 40, nós encontramos as instruções que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, como também os detalhes em relação à construção do tabernáculo. A figura de Moisés. Moisés é um dos caras mais brilhantes e mais incríveis, não só da história bíblica, mas da história mundial. Deus o preparou de diversas e diferentes maneiras. Eu acho isso muito, muito maneiro, né? Como a gente pensa. Moisés viveu 120 anos. A vida dele é facinho, dividido em 3 períodos de 40 anos cada. Os primeiros 40 anos Moisés passou no Egito, aprendendo da melhor cultura, da melhor nação da época. Então ele aprendeu a escrever bem, ele aprendeu a técnicas de guerra. Os próximos 40 anos, dos 40 a 80, ele passa lá no deserto, tomando conta das ovelhas, no deserto, pastoreando ovelhas, leva para cá, leva para lá, leva para cá, leva para lá. Após 80 anos preparando esse homem, na primeira metade para ele ser um homem culto, e na segunda metade para ele ser um homem simples que conduz ovelhas pelo deserto, Deus o chama então para conduzir o povo pelo deserto, coisa que ele tinha aprendido, e para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, coisa que ele aprendeu a fazer muito bem enquanto estudou no Egito. Eu não sei o momento que você está vivendo hoje, se é um momento numa boa, tranquilo, com regalias, como o que Moisés passou lá no Egito, na corte de Faraó, dentro do palácio, ou se é um momento difícil, meio desértico, meio no anonimato, meio tudo igual todo dia, não sei. Mas eu sei que esses 2 momentos estão sendo usados por Deus para preparar você para o que vem pela frente. E ainda nesse primeiro trecho aqui, a primeira sessão dos capítulos de 1 a 19, além da gente ver o surgimento de Moisés, a gente percebe o poder de Deus sobre toda a natureza, de modo geral, né? Porque acontece, você está vendo aí, a libertação da escravidão do Egito. E essa libertação se deu acima de tudo pelo envio de pragas, 10 pragas. E as pragas nada mais são do que o controle de Deus sobre a natureza. Primeiro, as águas transformadas em sangue. Segundo, as rãs. Terceiro, piolhos. Quarto, mosca. Quinto, peste nos animais. Sexto, ferimento na pele, úlcera. Sétimo, saraiva. Oitavo, gafanhoto. Nono, trevas. Décimo, morte dos primogênitos. E aí a praga surgia quando Deus determinava que ela ia surgir, e ia embora quando Deus determinava que ela tinha que ir embora. Ela acontecia na região que Deus queria, mas na região que Deus não queria, ela não acontecia. E como se isso não bastasse, na caminhada do povo lá pelo deserto, tem um mar pela frente, e aí Deus que controla tudo, inclusive o mar, simplesmente abre o mar.
Aí que se tem mais de 2 milhões de pessoas para comer todo dia, Deus manda pão do céu fresquinho todo dia. Aí eles enjoam do pão, Deus manda passarinho, Deus manda as codornas para alimentá-los com pão e carne todo dia. Aí eles estão com calor, Deus manda uma coluna de nuvem para fazer sombra. Aí à noite eles estão com frio, Deus manda uma coluna de fogo para aquecer, além de iluminar. Aí eles estão com sede, Deus tira a água da rocha. Aí eles precisam de um negócio, Deus faz outro. Eles precisam de outro negócio, Deus faz outro. Tudo. Na sua vida, na sua caminhada, nunca duvide disso. Deus está contigo, provendo, sustentando, acompanhando, orientando, protegendo, livrando, guardando, abençoando, porque Ele cuida da natureza inteira. E da segunda sessão, dos capítulos de 20 a 40, eles recebem, muitas instruções lá no Sinai, e dentre esses mandamentos estão os 10 famosos mandamentos, que Jesus lá no Novo Testamento os resumiu em 2, você sabe disso, Os 10 mandamentos, os 4 primeiros têm a ver da nossa relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. São 4. Aí Deus resume esses 4, Jesus melhor dizendo, e diz: olha, o primeiro mandamento é ame a Deus acima de todas as coisas. É o resumo dos primeiros 4 mandamentos. E os 6 próximos: honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São 6, tem a ver da minha relação com o próximo. Aí Jesus resume os 6 e diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus traz a ideia a seguinte: olha, os mandamentos eles são básicos para nortearem a nossa relação com Deus e com o próximo, porque tudo na nossa vida tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. E ainda nessa sessão a gente encontra a descrição do tabernáculo, descrito aliás com muitos detalhes, e a construção com precisão desse tabernáculo. Deus ele ajuda o povo, ele orienta e ele dá toda a condição para que o povo faça aquilo que ele pediu. E Deus se revela de outras formas ao homem aqui no Êxodo. Ele se revela, por exemplo, lá em Êxodo 15, 26, como Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Vamos lá, Êxodo 17, 15 tem um outro nome de Deus, que é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. É quando eles vencem aquela batalha braba contra os amalequitas, e aí depois que vence, Moisés fica encantado, maravilhado, levanta um altar e diz: o Senhor é a nossa bandeira, a nossa vitória veio por causa dele. E no Êxodo a gente encontra, lá em Êxodo 3,14, o nome próprio de Deus, é o Iavé, ou Jeová, como é traduzido em outros contextos. Aqui ele mesmo diz a Moisés, mais à frente do Êxodo, o seguinte: olha Moisés, eu me revelei de muitas maneiras a Abraão, a Isaque e Jacó, mas a você eu fiz conhecido o meu nome. Aqui é o nome próprio de Deus. Iavé quer dizer eu sou. O grande significado do eu sou é a eternidade de Deus, porque quando se refere ao passado ele não diz eu fui, ele diz eu sou. Quando ele se refere ao presente ele diz eu sou, e quando ele se refere ao futuro ele não diz eu serei, mas ele diz eu sou também, porque para Deus não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Eu sou no passado, no presente, no futuro. Deus é em todo o tempo. Isso aqui é fantástico. Tem algumas referências, alguns tipos de Cristo que a gente encontra. Você se lembra também que Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Mas Jesus é personagem do Novo Testamento, ok, mas ele está presente profeticamente e simbolicamente em todos os livros da Bíblia, inclusive nos 39 livros do Antigo Testamento. Uma das figuras de Cristo que nós encontramos aqui no Êxodo é o Cordeiro Pascal. Lembra do dia da Páscoa? Um cordeiro sem mancha era sacrificado, o seu sangue era passado na madeira das portas, e a casa que se apropriasse do sangue era livrada da morte. Alguma relação? Jesus é um cordeiro sem mancha que tem o seu sangue passado no madeiro, e aquele que se apropria daquele sangue para si é livrado da morte, 100%. Outro é o maná. Deus alimentou o povo no deserto com o maná durante 40 anos. E aí Jesus, lá tempos depois, vai dizer: olha, todos os pais de vocês comeram o maná, que é um pão, um alimento que desceu do céu. Mas todos aqueles que comeram do maná morreram no deserto. E eu sou o verdadeiro maná, eu sou o verdadeiro pão vivo que também desceu do céu. Porque os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram, mas quem se alimentar de mim jamais morrerá, porque eu sou o pão da vida. Texto lindo, João 6, que Jesus explica isso. Outra coisa, Jesus é a água da rocha.
a água da rocha, porque o povo está lá no meio do deserto, sem sentido, sem razão, sem lógica, sem vida, e Jesus se apresenta, ou a rocha se apresentou como fonte de vida para eles lá no deserto, como Jesus o é para nós. E o próprio Paulo vem a dizer que Jesus era a própria rocha que acompanhava os israelitas pelo deserto. E, finalmente, uma outra analogia que existe forte em relação a Jesus aqui no Êxodo é o tabernáculo. E aqui eu precisaria de um outro sermão para passar para os irmãos assim, a riqueza de detalhes que existe no tabernáculo em relação a Jesus. A cor, o material, a posição, a função de cada utensílio, tudo, o nome, tudo dentro do tabernáculo é uma sombra de Cristo. O povo de Israel vivia na escravidão lá no Egito. E eu e você, em outro tempo, vivíamos na escravidão do pecado. Eram assolados por Faraó, opressor, maldoso, violento, blasfemo, alguém contra Deus. E nós, enquanto escravos do pecado, éramos afligidos pelo nosso opressor, Satanás. Um dia Deus mandou um libertador. Para o povo lá, Deus mandou Moisés. Para o povo cá, para nós, Deus mandou Jesus. Assim que começou a libertação, o pessoal chegou no Mar Vermelho e tiveram que atravessá-lo. Foi uma travessia de águas, foi um divisor de águas que foi marcante entre o antes e o depois. Assim como no começo, logo após nossa libertação, nós também temos a nossa passagem pelas águas, o batismo, e que se torna um divisor de águas entre o antes e o depois. A partir daí o povo de Israel entra no deserto e começa a viver experiências diárias com Deus, de milagres e de desafios. Assim como nós, que no começo ou em toda a vida cristã, temos experiências diárias com Deus, de desafios e de milagres. Enquanto o povo caminhava no deserto, eles caminhavam com um objetivo. Nós estamos caminhando porque estamos indo para a terra que Deus prometeu para nós. Eu e você, da mesma forma, estamos aqui andando pelo deserto da vida, não sem rumo, não perdidões, mas estamos indo para a Canaã, a terra prometida por Jesus, por Deus, para nós. E finalmente, antes do povo de Israel entrar na terra prometida, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Só tem acesso a Canaã quem atravessa o Rio Jordão. E aí, da mesma forma, o Rio Jordão para nós seria a morte. Só entraríamos na Canaã celestial após atravessar a morte. A analogia é incrível. Incrível. O povo de Israel, escravo no Egito, sob dominação de Faraó, Deus manda Jesus, eles atravessam o Mar Vermelho, caminham pelo deserto com um rumo definido, atravessam o Rio Jordão e conquistam a terra. Vida cristã, éramos escravos do pecado, assolados por Satanás e libertos por Jesus. Começamos uma caminhada cheia de experiências com Deus, uma vida com um rumo, com um propósito, com um destino específico e estabelecido, rumo a uma terra prometida que só será alcançada após atravessarmos o rio da morte. Perfeito.